Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida, pela graça recebida, pelo perdão de nossos pecados, por o Senhor ter nos escolhidos desde antes da fundação do mundo para vivermos em tua casa. Ajuda-nos nesta hora, Senhor, dá-nos da tua graça, enche-nos cada vez mais com a tua palavra, nos livra, Senhor, de todos os espíritos das trevas, que porventura esteja ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos atrapalhar, querendo dificultar a nossa caminhada. Que o Senhor possa, ó Deus, nos dar a força necessária para a vida. Ajuda todo o teu povo nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Todos são bem-vindos e Deus abençoe a todos os que assistem conosco pela internet. Irmão Paulo Virgílio e irmã Maria Ladaga avisa que não estará nos cultos de hoje por motivo de viagem. Deus abençoe nossos irmãos onde estiverem. Graças a Deus. Nós vamos continuar a leitura dos selos. Selos, sétimo selo. Mas eu queria ler aqui primeiro um versículo. Salmo 65, o versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Oh, glória a Deus. É um privilégio, né? Muitos querem e não têm. Você tem. Deus te escolheu para isso. Graças a Deus. Eu falei com vocês que eu ia viajar, mas eu não fui. Por isso que eu estou aqui. Eu não fui. Nós vamos ler os selos. Sétimo selo a partir do parágrafo 121. Lembrando que domingo que vem tem batismo, se Deus quiser. Irmã Alessandra. Fugiu agora. Tem mais gente, a irmã ali, a menina lá, esqueci, fugiu o seu nome agora. Tá bom, obrigado. Sétimo selo, 121. Ainda que eles não sabiam de qual tribo são, e isto e aquilo outro, de todas as maneiras Deus os tem chamado à sua terra. Agora temos lido em Apocalipse capítulo 7, onde diz que são 12.000 escolhidos de cada tribo e são colocados em perfeita ordem. Como estão ali? Em ordem por tribos, ainda que não sejam agora mesmo, porém assim serão. Agora, quais estarão nessa perfeita ordem por tribos? Não será qualquer judeu, mas somente os 144.000 escolhidos. Todos são judeus, mas o Israel escolhido não são todos os judeus. A maior parte palha. Tem coisa que serve de palha. A palha não herdará com o trigo. O trigo não herdará com a palha. Coisa que é palha. Você não pode tirar, senão estraga o grão. Tanto que o Senhor Jesus, naquela parábola do semeador, ou na parábola eles viram do trigo e o joio, eles viram o joio no meio do trigo e sugeriram que arrancasse o joio. O Senhor Jesus disse: não, deixa crescer junto. Na colheita será separado.
porque talvez vocês vão arrancar o joio e arranque também o trigo. Então tem coisa que deixa crescer junto. Então Deus vai tirar esses 144 mil, mas são milhões de judeus que existem no mundo hoje, agora. Né? Então os demais não irão. Não será qualquer judeu, mas somente os 144 mil escolhidos. Ô irmão, como gostaria de lhes mostrar algo, porém não há tempo, mas assim também tem que estar a igreja numa ordem perfeita. Agora quero que notem aqui algo que possivelmente não viram na nomeação das tribos. Em Apocalipse 7, faltam as tribos de Dan e Efraim. Ali não estão mencionadas, notaram? José e Levi foram postos em seus lugares. Por que seria isto? O Deus que não se esquece de nada, se recorda de todas as promessas de sua palavra. Como gostaria de pregar sobre isso? Deus não se esquece de nada, ainda que assim às vezes pareça. Israel havia estado no Egito por 400 anos e tinha que sair nesse tempo. Deus havia dito a Abraão que sua semente moraria em terra estranha por 400 anos. E logo ele os livraria com mão poderosa. Logo minha promessa, glória a Deus. Logo ele chegou a Moisés e lhe disse: eu tenho recordado de minha promessa e tenho vindo para cumprir o que disse. Deus não se esquece nem de seus juízos, nem de suas bênçãos. Ele não esquece nem dos juízos e nem das bênçãos. Antes, toda a promessa que ele faz, a cumpre. Agora, aqui vamos ver por que faltaram essas duas tribos. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 29. Há uma razão pela qual estas duas tribos não estão. Tudo tem sua razão. Agora o Senhor nos ajude para que possamos entender isso. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Cada um carregava seu santinho de Santa Cecília ou algo assim. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração. Como pessoas de hoje dizem: olha, aquele se abençoa a si mesmo. Quando fazem o sinal da cruz e essas demais coisas, é a mesma coisa, um costume pagão. O irmão Brana lendo a Escritura e ele faz seu comentário ao mesmo tempo aqui.
Glória a Deus. Para acrescentar a sede à bebedice, não importa se beba um pouquinho, contanto que também vá à igreja. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita nesse livro. Não lhe tire, nem lhe acrescente uma só palavra. Jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Isso é enquanto está sobre a terra. O Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições do concerto escrito no livro da lei. Deuteronômio 29, 16, 21. Quem quiser ler depois a escritura, lê Deuteronômio capítulo 29, do versículo 16 ao 21. Então qualquer homem que sirva a um ídolo, ou mantenha um ídolo sobre sua pessoa, ou se abençoa segundo a sua própria imaginação de sua mente, ou seja, que sirva a ídolos, Deus diz que seja homem, mulher, família ou tribo, seu nome será completamente tirado dentre as gentes, correto? Como podemos ver a verdade disto? Quando vemos como tem operado a idolatria na igreja através dos anos ainda hoje. Deus tem misericórdia de todo mundo. Eu fico lembrando do irmão Pedro de Alcântara, saudoso. Eu acho que não tem aquela gravação não, né? Ele pregou aqui nesse púlpito aqui, nesta igreja. Eu devo ter anotado, não sei se eu tenho. Mas onde está também que eu não sei. Tem um monte de caderno lá. E ele falando das armadilhas. Armadilhas de todo tamanho. Se vai pegar um bicho pequeno, um médio, um grande, que tipo de animal é. Então, as armadilhas são feitas de acordo com o bicho. Ele, como bom entendedor do sítio, da fazenda, conhecia bem do que estava falando. Então, veja bem, como podemos ver a verdade disso? Quando vemos como tem operado a idolatria na igreja através dos anos e ainda hoje. Você vê alguém vem reclamar, fulano disse isso de mim. Fulano disse, mas você sabe que o fulano faz isso. Mas o fulano faz aquilo. Aí a gente não faz um auto-julgamento e a gente condena todo mundo, esquecendo que a gente está, de alguma maneira, errado em alguma coisa ou em muitas coisas. Tem gente que é tão fariseu, que ele acha que não tem erro. Mas você está vendo o erro da pessoa. Você está vendo a falta, a falha desta pessoa. Veja, então é difícil. É como diz o irmão Brana, falando de que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, na mensagem, eu sei. Ele diz, como eu poderia saber que a morte da minha esposa, da minha filha, contribuiria para o meu bem? E se eu quase tropecei, aquilo me fez tropeçar, aquilo me fez desanimar um pouco. Então veja, você olha para um lado, aí você vê
as espadas travando a luta. Aí você vê o erro de um do outro, de si mesmo, de si mesma. Meu Deus, como que nós vamos chegar lá? Como que nós vamos chegar lá? Quando vemos como tem operado a idolatria na igreja, através dos anos, e ainda hoje. Pessoas que são tão rígidas com certo tipo de erro, mas você vê ela nadando em outro tipo de erro. Nadando em outro tipo de erro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E destituídos, banidos, excomungados, desligados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Como o salmista diz, né? Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Às vezes a gente vai ouvir e ver o outro condenando. Tem coisa que não dá nem para repetir para a gente, mas a gente tem que estar repreendendo aquelas palavras, para elas não soarem nem na mente da gente. Que dirá pronunciar elas novamente. E notem o 126, sétimo selo. E notem como o anticristo tratou de formar um antimovimento. Quantos sabem que o diabo faz seus planos e suas tramas, segundo o exemplo dado pelos santos de Deus? Que é pecado? É a coisa justa, porém pervertida. Que é uma mentira, uma verdade falsificada. Que é adultério? É o casamento correto, feito ilegalmente. Agora, nisso de apagar o nome, notaram isso? Nas eras da igreja, a própria besta relaciona com as imagens de pessoas mortas. Tratou de apagar o nome do Senhor Jesus Cristo e apresentar os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma coisa. E com a mesma maldição. Exatamente dessa maneira fizeram Dan e Efraim sob um rei hipócrita em Israel, um impostor chamado Jeroboão. Agora lemos em 1 Reis. Isso para mim é importante para fixar uma base onde possamos confiar. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. E disse Jeroboão em seu coração, às vezes não precisa nem de falar no coração. E disse Jeroboão em seu coração. Deus julga os nossos atos concretos e os nossos atos abstratos. Aquilo que nós pensamos. Então o julgamento de Deus é mais sério do que o julgamento do homem. O julgamento de Deus é mais sério. Aquele homem que estava na reunião do irmão Brana, reprovando o que ele estava falando, aquele espírito foi nele. Ele não estava falando nada, mas ele estava pensando. Seriamente. Pensamentos ruins vêm à mente da gente, mas a gente repreende eles. E ele estava lutando com aquele pensamento, ou trabalhando com aquele pensamento, agindo com aquele pensamento, e aquele espírito, acho que de epilepsia, né, que foi para ele. Por quê? É isso. E disse Jeroboão em seu coração.
Ali está a imaginação do seu coração. Agora tornará o reino à casa de Davi. Estava muito temeroso de que as pessoas se fossem. E se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao seu senhor, a Reoboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Reoboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 ao 30. Então, às vezes, a gente quer o caminho mais fácil. E esse rei perverso, sabendo disso, fez 2 altares para que o povo não precisasse de ir lá em Judá, lá com o rei Reoboão, a adorar. Então, ele fez 2 bezerros, 2 altares. Tem gente que faz um altar em casa, mais perto, para diminuir o custo, diminuir o tempo, ou ganhar tempo. É mais perto, é mais fácil, é rapidinho, eu adoro, estou pronto. E esquece daquilo que Deus fez e vindicou. Sempre estão querendo uma alternativa. O ser humano sempre busca meios alternativos. E hoje ainda é apregoado. Para que isso? Faz assim que fica mais fácil. Mais fácil. Deus não está buscando mais fácil. Se ele tivesse buscado mais fácil, ele não teria encarado a cruz. Ele não teria encarado a humilhação na terra. Para que o Criador dos céus e da terra teve que chorar, suar sangue, teve que carregar cruz, teve que apanhar daqueles incrédulos, teve que ser zombado por aqueles sacerdotes? Por quê? Ele escolheu um caminho que é totalmente contrário à imaginação do ser humano. Então hoje nós procuramos as alternativas, é mais fácil. Esquecemos daquilo que Deus deu, daquilo que Deus fez. Então essas pessoas, essas 2 tribos, foram tiradas seus nomes. Entendem como foi? Ele colocou um ídolo em Betel, onde estava a tribo de Efraim, e o outro em Dan. E logo as pessoas saíam a adorar esses ídolos. E agora aqui estamos quase na era do milênio. E Deus ainda se recorda daquele pecado. Eles não estão mencionados como as tribos. Glória. Tal como ele se recorda das boas promessas, também se recorda do mal. Por isso amigos, por isso amigos, que eu creio e sempre tenho procurado ficar com a palavra, sem me importar quão estranha pareça. Quão estranha pareça. Tem coisas estranhas demais. Mas é Deus. Ficar com a palavra sem importar quão estranha pareça. Agora, eles, naquele tempo, não pensaram nisso. Será que a gente está pensando na situação agora? A gente não pensa. Eu estava lendo essa semana uma mensagem, irmão, deixando escapar a pressão. A irmã Briana disse: olha, quanta coisa você deixaria de fazer
se você se assentasse, calmasse. Ele falou, se assentasse e pensasse nisso. Quando você se assenta, você se acalma um pouco, espera um pouco, dá um tempo. E quanta coisa você deixaria de fazer se parasse, se assentasse um pouco e pensasse naquilo. Veja, eles naquele tempo não pensaram nisso, mas pensaram, nós escapamos. Bem, porém aqui está, nesta era do milênio, porém aqui nesta era do milênio, vemos que quando são nomeadas e numeradas as tribos, eles foram excluídos, porque serviram a idolatria, a qual Deus havia condenado. Não disse também que odiava aos nicolaítas e àquela Jezabel? Apartem-se de tais coisas. Não disse também que mataria as filhas de Jezabel com morte, o que é uma separação eterna de sua presença? Não confie nessas coisas de maneira nenhuma, mas aparte-se delas. Então Deus se recordou. Porém notaram que os nomes haveriam de ser apagados. Por quê? Sob todo o céu não havia sacrifício imediato para oferecer-lhe o Espírito Santo para que pudesse ver essas coisas. Porém, de todas as maneiras, o fez em sua própria mente tão egoísta. Porém, Ezequiel, em sua visão do milênio, os viu em ordem perfeita, em Ezequiel capítulo 48. Também em Apocalipse 14, João os viu em sua ordem perfeita por tribos, correto. Então, o que sucedeu? Ele diz, sob os céus, seu nome seria apagado da ordem das tribos, porquanto estava sob os céus. E estes 144.000 estão, todavia, sob essa ordem, correto? Porém, é que eles têm sido cegados e tinham apenas o sacrifício de bezerros e bodes. Agora vejam, ele apagou os seus nomes de debaixo do céu. Porém, quanto aos gentios, no tempo do Espírito Santo, ao pecar alguém contra isso, seu nome será tirado completamente do livro da vida. E então não há perdão neste mundo, nem no vindouro. O nome das tribos foi tirado de debaixo da terra. Elas não foram mencionadas na terra, nas ordens, nos privilégios terrenos. Agora, um gentio, se pecar, ele tem o Espírito Santo. Se ele pecar, será tirado da eternidade. Será tirado da eternidade. Pecado da idolatria, da blasfêmia, pecado da incredulidade. Então não há perdão neste mundo nem no vindouro. As pessoas hoje, elas não aceitam você falar com elas sobre o Evangelho. Porque o grito é tão alto que elas têm que gritar mais alto para poder abafar esse grito. Para poder sumir com esse grito da alma. Porque não há perdão. E elas não têm esse privilégio de serem chamadas para serem perdoadas. Chamadas para serem perdoadas. Então elas ficam lá. E elas têm que gritar alto para não ouvirem. Ali é onde nos encontramos nós. Israel estava sob o sacrifício de cordeiros e bodes.
Eles tinham lugar por quanto estava aqui, mas faltavam as 2 tribos e nunca poderiam ser incluídas. Quando ele chama os 144 mil, ainda estão faltando, correto? Nem estão numeradas. Mas José e Levi foram colocadas em seus lugares. Ali o pode ver claramente. E ali há centenas e centenas de anos, encontramos a promessa de Deus. Agora, o que sucedeu? Eles foram purgados durante o tempo terrível da tribulação. Agora, se Deus vai a essa virgem, a qual era uma boa mulher, porém lhe faltou conseguir azeite para a sua lamparina, e ele a vai purificar com perseguição. Então, pela mesma razão, ele coloca essas 2 tribos e as purifica durante o tempo da tribulação. Porque, em verdade, é um tempo de purificação, é juízo. Tem muita gente boa, boa mesmo, muito boa, mas vazias do Espírito Santo. Vazias do Espírito Santo. Limpo. O irmão Brano ilustrou o copo. Deixa eu só tomar um pouquinho. Um copo tirado de um lugar bem sujo. Então, esse ato de tirar o copo do lugar sujo é o ato da justificação. O ato de lavar o copo é o ato da santificação. Porém, ele está justificado, está santificado, porém vazio. E o irmão Brana disse que quando um espírito imundo sai do ser humano, ele anda por lugares áridos e olha e vê que a casa dele está limpa, varrida e adornada. Então ele diz consigo: a minha casa está limpa, varrida, voltarei. E ele traz consigo mais 7 espíritos. E o Senhor Jesus diz que o estado último dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então não basta ser justificado, ser santificado, tem que se encher da palavra de Deus. Por isso nós temos que lutar dia e noite com a nossa parte, com o que cabe a nós, para que Deus nos dê cada dia um pouquinho da palavra. Tem copo tão limpo, mas não tem nada dentro dele. Uma palavra minha, não sei se vale, mas tem copo até não muito bem lavado, mas que tem coisa boa dentro dele. Tem coisa boa dentro dele. Tem outro muito limpo e não tem nada. Tem copo limpo demais, mas não, ou não tem nada ou não tem o suficiente. Tem que pôr mais um pouco. E aí pode pôr um pouco e tem que encher. Por isso a palavra diz: encha-me, é para encher. Para não ficar nenhum espaço para aquele outro espírito venha e faça morada dentro desse vaso. Como diz São Paulo, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Deus colocou o tesouro dele em vasos frágeis, para que o poder seja dele e não da pessoa em si. Veja, então aqui aparecem os 144 mil depois da purgação de Israel, e também aparecem as virgens nécias, já purificadas e com as suas vestiduras brancas. Quão perfeito é, quão formoso. Outro paralelo é o tempo de angústia de Jacó. Ele havia errado e passou pelo tempo da purificação, porque havia feito mal a seu irmão Esaú. Gente, quem vai fazer uma pessoa pagar é Deus. Deus vai fazer.
Se Deus quer ver essa pessoa na glória, e essa pessoa cometeu algum tipo de erro que interfere na vida dela, na vida espiritual, Deus vai fazer ela passar por um tempinho. É isso que nós estamos vendo aqui. Ele havia errado e passou pelo tempo da purificação, porque havia feito mal a seu irmão Esaú. Ele o enganou para obter a primogenitura, porém teve que passar pela purificação antes que seu nome fosse mudado de Jacó a Israel, o qual também é um tipo da ordem de Deus para hoje. Agora vejamos o primeiro verso do capítulo 8 de Apocalipse. Sei que estão cansados, mas tratem de ouvir por mais um tempo. Pedimos que o Deus dos céus nos ajude em minha oração. Devemos recordar que esse sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas, certo? As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos. Tudo termina. Oh, glória a Deus. Tudo termina, que coisa boa, né? Tudo toma outra forma. É o que nós estamos esperando. Às vezes você pensa, mas certas tribulações não têm fim, mas tem. Tudo que tem começo tem fim. É a regra, é uma regra. Tudo que tem começo tem fim. Tudo termina. É o fim desse mundo agitado. Esse mundo agitado, se você para, você morre. Se você corre, você morre. É o mundo agitado. O mundo agitado. Tem pessoas que têm que enfrentar a agitação desse mundo, ou então elas sucumbem, ou então elas morrem. Aí Daniel Berg, o outro companheiro dele, disse que é melhor morrer gasto do que enferrujado. Ele diz no sentido de trabalhar muito para Jesus. Mas é um mundo agitado. Você vai para um lugar, você não tem sossego, alguém está agitando ali. Você vai para outro, está agitando. O mundo já foi tranquilo. As pessoas sentavam à noite no terreiro para olhar a lua, para olhar o céu, para olhar a natureza. Mesmo em cidades. Naquele tempo não tinha automóvel, não tinha telefone, não tinha televisão. Era cidade. Nem banheiro tinha, né? Nem banheiro tinha na cidade. Vocês pensam que a cidade antiga tem banheiro? Banheiro é uma invenção bem recente. Aqueles escravos lá que moravam no Rio de Janeiro, que trabalhavam com os reis, eles tinham um cheiro característico. Toda manhã eles levavam aquelas vasilhas cheias e coisas jogavam no mar. Eu penso que toda a vida teve aquele banheirinho chique. Não. De jeito nenhum. Palácio de Versalhes não tinha banheiro. Ele tinha um cheiro, um odor terrível. Segundo dizem, eu nunca fui lá. Não vivi lá naquele tempo, mas dizem que é o palácio da onde que é mesmo? De Roma? De onde? Da Bahia? Onde fica o Palácio de Versalhes? Só fazer uma bobagem aqui. É lá porque lá de lá, né? Então ele não tinha banheiro. Veja, então é o mundo agitado. Você não ouvia as músicas. Se você ouvir música de 30 anos atrás, 40 anos atrás, você fica absurdo de ver as músicas de hoje. As músicas mundanas de 50 anos atrás, eu digo por mim, elas são menos ofensivas do que a maioria das músicas chamadas cristãs hoje. E nós ouvimos todas elas. Nós ouvimos tudo. Não tem quem não ouve. Se você não ouve, mas aquilo está lá e você passa no lugar. E passa na rua, estão tocando, vai em outro lugar. Está batendo lá o toque, está fazendo. É um mundo agitado. Você vai fugir disso para onde?
O Senhor Jesus disse, não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Então essa é a nossa confiança que nós temos em Jesus. Que no meio dessa tribulação, Ele nos manterá para o dia do arrebatamento. Nos manterá para o dia da sua glória. Glória a Deus por pessoas que não têm que ouvir essas coisas. Não têm que estar no meio dessas coisas. Tem pessoas que vivem no paraíso terrestre. Estão tranquilos ali, não ouvem nada. Mas outros têm que ouvir, têm que vir para a igreja. Me permita aqui um testemunho associado do irmão que me deu o recado agora de manhã sobre o trabalho. Então, teu irmão aqui veio agora de manhã falar para mim, irmão, eu trabalho, pastor, eu trabalho por escala. Tem dia que meu horário é esse, tem dia que é aquele. E tem dia que cai na hora do culto. Se eu for em casa e vestir meu terno, me arrumar, eu chego aqui, o culto já terminou. Então, do jeito que eu saio do serviço, eu venho para a igreja. Aí o outro vai lá, em nome da santidade, em nome da lei. Onde está a misericórdia? Onde está a compreensão das coisas? Onde está o entendimento das coisas? Ele não está infringindo a lei. Eu acho que não. Se ele tivesse tempo de chegar, se arrumar, vestir a sua melhor roupa e viesse com a roupa comum, com a roupa de serviço, aí sim estaria infringindo a lei. O que fez? Serviço. Ah, mas eu estou aqui. Tem gente que é aposentada, não precisa mais trabalhar. Tem outros que não precisam enfrentar horário, que a coisa vem na mão. O horário dele é outro. A regra dele é outra. O outro tem que enfrentar horário. O outro tem que se humilhar para ganhar o salário. Gente de Deus, é coisa que deixa a gente triste. Deixa a gente aborrecido mesmo. Por causa destas coisas. Ou de tantas outras. Onde está o nosso entendimento do todo, do conjunto? Tem gente que é muito especialista. Ele só sabe ver aquele pedacinho ali. Ali ele é perfeito. Mas ele não consegue associar os vários elementos do conjunto e tirar a média. Ele não consegue, ele não vê o todo. Ele só vê, ele é especialista. Não, você está errado. Você não passa aqui mesmo. Mas ele não sabe juntar as partes e formar a máquina funcionando. Então nós temos que trabalhar assim. Naquele tempo que você podia plantar a sua roça, hoje nem isso a gente pode fazer mais, não tem como. Eu gosto ainda de carpir um pouquinho, sim, para fazer um exercício, fazer uma atividade. Mas eu fico lembrando, tem máquina da largura 20 metros, né? Ou até mais. E aquilo vai levando aquele monstro de terra prontinho. Agora você vai com a enxadinha lá, igual uns anos atrás, as pessoas plantavam a roça com a enxada, com uma foice, colhendo milho, espiga por espiga. Tem máquina de 20 metros e vai engolindo uma roça, uma lavoura, e aquele tupo de canudo de milho prontinho já, debulhado ali, gente. Você já parou para pensar nessas ignorâncias da atualidade? É um absurdo, não tem nem como. Se a gente for ficar pensando, a gente fica doido da realidade, da hora. E eles, não, eu vou só te pagar R$500, R$800. Você quer? Não quer? E nós queremos tudo a tempo e a hora, mas também, nós queremos comer arroz do melhor, não pode estar com cheiro de mofo da pia, lá de arroz, que uns anos atrás a gente comia esses arroz ardido aí, nem os do sítio não quer aquilo mais. Aí compra o arroz sequinho, que a máquina colhe, já leva para o secador, beneficia, não passa por tempo de mofo nem nada, tudo a dia e a hora. Aí nós brigamos com os agrotóxicos, mas nós queremos comer maçã o ano inteiro. Nós queremos comer cebola o ano inteiro. Nós queremos comer ovo o dia inteiro, o ano inteiro. Nós queremos comer tudo a dia e a hora. Então fizeram. Tem galinha, frango a hora que a gente quer. Tem maçã a hora que quer. Tem de tudo aí a hora que quer.
Mas o que está por detrás de tudo isso? Só que a gente não para ver esse mundo agitado. E o mundo está para cair. Esse troço não aguenta muito tempo, não. Né? É tudo muito artificial. Muito artificial. Você vai num shopping, parece que as pessoas nem são humanas mais. Parece que nem fede mais. Parece que, veja, é tudo muito artificial. É tudo muito falso. Falso, não é real. Então, há anos atrás, as pessoas tinham tempo. Hoje é tudo agitado. E se você não agitar junto, não tem como. Você tem que ser uma pessoa do dia. A menos que não precise. Glória a Deus por quem não precisa. Amém. Mas alguns precisam. Alguns precisam sair do trabalho e vir para a igreja. Outros têm tempo de tomar o banho, se arrumar e vir para a igreja. Outros não. Outros têm que vir direto para assistir o culto. Querem vir? Venham. Venha. Eu digo por mim. Aí se a maioria da igreja resolver parar e você não pode entrar na igreja se não tomou banho, nem pôs a gravata e nem fez isso nem aquilo, né? A menos que a igreja faça isso. Mas da minha parte, venha. Chegou a hora de adorar, sai de lá e vem correndo e adore. Adore a Deus. É o mundo agitado. É o fim. Oh, glória. É o fim deste mundo agitado. O fim da natureza agitada e o fim de tudo. Oh, glória a Deus. Nunca o mundo teve tanta bomba para destruir tudo em pouco tempo como agora. Há estudos que dizem que o ser humano está nessa agitação exatamente por um medo inconsciente ou consciente de alguns, inconsciente da maioria, de que podemos sofrer uma destruição em massa a qualquer instante. Nós sabemos que Deus tem seus planos no meio, em conjunto com tudo isso, mas a sensação humana, o lado humano, é esse medo da destruição a qualquer instante, de tudo e de todos. Nunca houve. O irmão Brana mostra daquele animalzinho que estava lá no mato, comendo tranquilo, pastando, e de repente aquele animal começa a se agitar. O profeta, como um bom investigador, um bom observador de tudo, começou: o que há com o companheirinho? Ele está comendo. O que há com ele? Aí o irmão Brana colocou, acho que o binóculo, olhou e viu que lá longe vinha um predador. Vinha um animal feroz para comer ele. Aí ele dava uma bocada e olhava, todo agitado, sem saber o que fazia. Porque o mal estava em iminência, o mal estava próximo. Então a humanidade está nervosa. Põe quebra-mola, as pessoas põem quebra-mola. Põe placa, as pessoas quebram as placas. E faz isso, e rouba, e matam, e tudo. É o fim do mundo agitado. Nós ainda estamos querendo prova da vinda de Jesus. Está aqui, é o fim de tudo. É o fim deste mundo agitado. Isso é porque há 63, 40... Quando? 45, 40 e 43 anos? 53 anos? 53 anos atrás que o irmão Breno pregou essa mensagem. Há 53 anos atrás. Em 63, março de 63, 53 anos. Ele estava bonitinho ainda, né? Andando. Lá no Quiri. Veja. Naquele tempo ele estava agitado. E hoje? Hoje você tem que alisar o cabelo. Aí tem que enroscar o cabelo. Aí tem que não sei o quê. Aí tem que fazer isso, aí tem que fazer aquilo. Meu Deus, é uma agitação. Quem consegue aquietar? Quem consegue? Eu estava vendo um vídeo ontem, não sei se... Eu vou crer que é verdade, porque eu acho que uma pessoa teria que ser muito perversa para pôr um vídeo daquele. Uma
uma menina, uma moça trabalhava numa fábrica, numa indústria, num serviço, que tinha, acho que mais mais de 10 meninas, moças, mulheres novas, né? Mulheres jovens, que não eram cristãs. Só ela era cristã. Ela tinha o cabelo arrastando quase no chão. E todo dia as meninas, as colegas de trabalho criticavam ela. Criticavam ela. Seu cabelo está parecendo um rabo de cavalo. Seu cabelo está parecendo isso. Seu cabelo está parecendo aquilo. E todo dia. E ela foi se angustiando com aquelas críticas. E ela decidiu, então, cortar o cabelo. Com o tempo, ela levou um tempo, mas ela decidiu cortar o cabelo. E eu não sei se ela estava indo, eu me perdi aqui, se ela estava indo para o salão ou para onde que ela ia. Acho que ela ia cortar naquele momento. E ela parou no ponto de ônibus para pegar o ônibus, que o ônibus passava de meia hora. Ela chegou lá às 7 horas. O ônibus das 7 não veio, das 7h30 não veio, das 8 não veio, das 8h30 não veio. Tal. E de repente vem lá de longe uma mulher e uma criança, um menininho. E aquele menino vai chegando perto e dá um grito. Olha que cabelo mais bonito! Que cabelo mais lindo! Aí a mãe daquele menino desabou a chorar. Aí a moça do cabelo grande agora ficou sem entender por que o menino acha ela bonita e a mãe começa a... Aí foi perguntar, falou, não, minha irmã, é porque meu filho era mudo. E quando ele viu seu cabelo bonito, ele começou a falar. Eu vou crer que seja verdade, em algum lugar por aí, não vi onde que é. Não sei, está na mão de Deus, mas para mim foi muito gostoso o testemunho. O menino era mudo, não falava, e aquela mãe desabou a chorar. Por quê? Porque ele é mudo, era mudo, agora ele está falando, ele viu seu cabelo, foi uma mensagem. Deus pregou para aquele menino, chamou ele ali, a presença de Deus. Então a gente vê tanta coisa, quando vê uma coisa divina, é diferente. É diferente. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude a chegar lá, a chegar mais perto, né? Chegar mais perto. Eu vou deixar aqui que eu não vou ler esse resto aqui. Depois a gente lê esse trechinho aqui. Depois a gente lê. Hoje é 30 de 10 de 2016, domingo de manhã. Graças a Deus. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Amém. Senhor Deus, nos ajude por tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria ver algo aqui com os diáconos, com os obreiros, de modo geral. Domingo que vem é ceia, seria a nossa reunião, né? Eu estava com muita vontade de batizar essas pessoas logo depois do culto. Aí vocês veem aí entre vocês e falem para mim à noite se poderá ser assim ou não. Parece que tem uns 4, 5, né, batismo. Tem um tanto aí. Tá? Se puder ser, vocês me falem à noite para a gente avisar para a igreja, para os irmãos que vão ser batizados, para virem prontos logo de manhã. Se não, a gente usa aquele recurso das 3 horas, das 15 horas.
Então você pode ser batizada logo depois do culto da manhã ou às 15 horas. Vamos ver à noite, a gente vê o que dá de fazer, tá? Então, que os que também assistiram conosco pela internet, Deus os abençoe. E a todos vocês, Deus os abençoe. Vão em paz. Quem quiser ficar um pouquinho, orar, fique à vontade. E até a noite, se Deus quiser. Amém. Amém. Deus os recompense por tudo. Amém. Amém. Quantas vezes somente um gemido, lamentos já não fazem sentido, só as lágrimas podem expressar. Quantas noites o sono perdido, não há instante o seu rosto abatido. Você tem conseguido lutar, companheiro. Pode ser que tenhas proferido: o meu Deus tem de mim esquecido. Acho que não vale a pena insistir. Companheiro, me desculpe te contradizer. Deus tem visto sim o teu sofrer, e no tempo Ele vai agir. Deus não permite provações